Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro que temos todas as terças-feiras. O nosso segunda-feira, já estou até adiantando o dia. E é hoje segunda-feira, quando temos o nosso encontro da semana. Nós vamos iniciar a nossa gravação para os nossos canais do YouTube e do Telegram. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro das segundas-feiras, quando trazemos um tema para a nossa reflexão, a nossa palestra semanal. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 11 de janeiro de 2021. 11 de janeiro de 2021, estamos aqui juntos, os benfeitores amigos já conosco, compartilhando desse momento, os amigos encarnados também que vão chegando, e nós vamos criando essa grande rede do bem, essa grande rede de fraternidade, de harmonia, de paz. Queridos amigos, para a nossa preparação espiritual da noite de hoje, nós vamos iniciar lendo um pequeno trecho do livro Vinha de Luz. Mas eu convido aqueles que desejarem, já prepararam seu copinho de água, sua garrafinha de água, para no final a água ser magnetizada e essa água ser tomada para o fortalecimento mental, emocional, espiritual, o fortalecimento do nosso corpo físico e do nosso espírito. Aqui do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós vamos abrir aqui numa página, eu abri aqui na página número 8, ou melhor, na mensagem número 8, marcas. Essa passagem se encontra em Gálatas, mas eu vou abrir uma outra, porque eu abri essa passagem ontem eu abri essa passagem no nosso estudo do Evangelho. Então, vou abrir a seguinte. A mensagem seguinte, ela se intitula, a mensagem número 9 do livro Vinha de Luz. A luz segue sempre. A luz segue sempre. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 11. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Repetindo, para que a gente perceba, aqui Lucas se refere a um momento do Evangelho, e ele diz o seguinte: e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Lucas, capítulo 24, versículo 11. E o benfeitor Emmanuel comenta dizendo: a perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam, sempre que a natureza divina e invisível, ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre, sempre encontraram sucessores. Todavia, são muitos raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na terra quanto hoje. A mensagem número 9 do livro Vinha de Luz
é o título, A Luz Segue Sempre. E Emmanuel traz essa passagem de Lucas, quando Jesus aparece já após a sua morte, e muitos não creram. E Pedro vai verificar o fundamento dessa história. E Emmanuel vem dizendo que em todos os tempos é dessa maneira. Quando aqueles que trazem notícias de além-túmulo, muitos não acreditam, muitos ficam em dúvida. Mas como ele coloca o título da mensagem, a luz segue sempre. Ele diz, as escolas religiosas, deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Queridos amigos que estão chegando, nós lemos a mensagem número 9 do livro Vinho de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. A luz segue sempre, e as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Lucas, capítulo 24, versículo 11. Queridos amigos dos dois planos da vida, benfeitores que aqui se encontram e que sempre estão a postos para nos auxiliar, cuidando e velando pela nossa casa espírita, com gratidão em nossos corações, reunidos em nome do Cristo Jesus. Nós damos início a mais essa noite de segunda-feira, quando trazemos um tema para nossa reflexão. Permita, Senhor Jesus, que possamos, após a mensagem trazida, sentirmos os nossos corações mais fortalecidos, mais iluminados, e que a Tua presença, Senhor, em nosso lar e em nossas vidas, seja uma constante. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, saudando a todos que vão chegando, Regina, Vicente, a Anne, Sueli, todos os queridos amigos. Ontem eu fui tentar mexer aqui e deu uma confusão, é melhor nem mexer para não sumir de novo a imagem. Mas todos que encontram-se conosco, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. É com muita alegria, boa noite, Márcia, é com muita alegria estarmos aqui juntos para podermos refletir na mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita. E nós trouxemos hoje um tema que nós demos um título, boa noite, Lúcia, nós demos um título, Aquecer o Coração. Aquecer o coração. Precisamos aquecer os nossos corações. E nós vamos trazer uma história. Era uma vez seis homens ficaram bloqueados numa caverna por uma avalanche de neve e teriam que esperar até o amanhecer para receberem socorro. Cada um deles
trazia um pouco de lenha e havia uma pequena fogueira ao redor da qual se aqueciam. Se o fogo apagasse, todos morreriam de frio. Chegou a hora de cada um colocar mais lenha na fogueira. O primeiro homem, um racista, olhou demoradamente para os outros 5 e descobriu que um deles tinha pele negra. Então raciocinou: aquele negro, jamais darei minha lenha para aquecer um negro. E guardou a lenha. Guardo-as para protegê-las dos demais olhares. O segundo homem era um avarento. Ele estava ali porque esperava receber os juros de uma dívida. Olhou ao redor, em torno do fogo bruxuleante, e viu um homem da montanha que mostrava sua pobreza no aspecto rude do semblante e nas roupas velhas e remendadas. Ele fez as contas do valor de sua lenha e, enquanto mentalmente sonhava com seu lucro, pensou: eu dar minha lenha para aquecer um preguiçoso? O terceiro homem era o negro. Seus olhos faiscavam de ira e ressentimento. Não havia qualquer sinal de perdão e seu pensamento era muito prático. É bem provável que eu precise dessa lenha para me defender, pensou o negro. Além disso, eu jamais daria minha lenha para salvar aqueles que me oprimem. E guardou sua lenha com cuidado. O quarto homem era o pobre da montanha. Ele conhecia mais do que os outros. Conhecia os caminhos, os perigos e os segredos da neve. Ele pensou: essa nevasca pode durar vários dias. Vou guardar minha lenha. O quinto homem parecia alheio a tudo. Era um sonhador. Olhando fixamente para as brasas, nem lhe passou pela cabeça oferecer da lenha que carregava. Ele estava preocupado demais com suas próprias visões para pensar em ser útil. O último homem trazia nos vincos da testa e nas palmas das mãos os sinais de uma vida de trabalho. Seu raciocínio era curto e rápido. Esta lenha é minha, custou meu trabalho, não darei a ninguém, nem mesmo o menor dos meus gravetos. Com esses pensamentos, os 6 homens permaneceram imóveis. A última brasa da fogueira se cobriu de cinzas e finalmente apagou. Ao alvorecer, quando os homens do socorro chegaram na caverna, encontraram os 6 homens congelados, cada qual segurando um feixe de lenha. Olhando para aquele triste quadro, o chefe da equipe de socorro disse: o frio que os matou não foi o frio de fora,
mas sim o frio de dentro. O frio que os matou não foi o frio de fora, mas sim o frio de dentro. Queridos amigos, o primeiro homem era um racista. O segundo era um avarento. O terceiro homem era o negro. O quarto homem era o pobre da montanha. Era aquele que conhecia mais do que os outros, conhecia os caminhos, os perigos, os segredos da neve. O quinto homem parecia alheio a tudo. Era um sonhador. O sexto homem era um trabalhador. Ele trazia os sinais de uma vida de trabalho. Mas todos os seis pereceram, porque traziam em seus corações o germe do egoísmo e do orgulho. Traziam em seus corações o germe do egoísmo e do orgulho. O frio que os matou não foi o frio de fora, mas sim o frio de dentro. Eles não tinham aprendido a aquecer o coração. Eles não tinham aprendido a aquecer o coração. Queridos irmãos, que nos acompanham, como todas as segundas-feiras, é muito bom estarmos juntos e nós vamos refletir numa passagem que se encontra no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Em Mateus está no capítulo 15, versículos 1 a 20, e em Marcos, no capítulo 7, versículos 1 a 23. Os evangelistas relatam: então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão? Nós sabemos, e já falamos disso em várias oportunidades, os judeus, eles eram apegados a vários preceitos exteriores. Eles estavam mais preocupados com a aparência exterior do que com a sua própria, nós espíritas dizemos, a nossa própria reforma íntima. E eles estavam mais preocupados, porque no Antigo Testamento, na Torá, e através dos profetas, através de Moisés, eles tinham 600, e tem até hoje, 613 preceitos, 613 mandamentos que eles precisavam cumprir, preceitos exteriores. E um deles era a necessidade de lavar as mãos antes de comer, mas tinha que lavar até o cotovelo, fazia parte das leis, das antigas leis que eles seguiam. E quando eles veem os discípulos de Jesus transgredindo a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão, eles ficaram horrorizados, podemos dizer. E Mateus continua dizendo, eles vão falar com Jesus? Como pode? Os seus discípulos não lavam a mão. Estão transgredindo a lei. Jesus, ele, porém, respondendo, disse-lhes:
Porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Jesus não deixava por menos. E ele, muito firme nessa passagem, ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Isaías era um profeta do Antigo Testamento. Jesus diz: bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Jesus chama a multidão para dar uma orientação muito firme nesse momento. Ele diz: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Nós trouxemos aqui a passagem que está no Evangelho de Mateus e de Marcos, em Mateus capítulo 15 e em Marcos capítulo 7. Mas nós vamos pular um pouco, mas quem desejar depois aproveitem, leiam. É muito importante nós conhecermos a mensagem do Cristo. Mais adiante, ainda em Mateus, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: fala para Jesus, Pedro, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem, diz Jesus, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicação, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo, dele deriva todo o mal. E Kardec também, em O Livro dos Espíritos, se preocupa em querer saber qual o pior vício que a humanidade ainda traz presente. E ele pergunta aos benfeitores, na questão 913, entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? E os benfeitores dizem: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Os benfeitores nos alertam: por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Os benfeitores dizem a Kardec na questão 913 de O Livro dos Espíritos: o egoísmo ainda é o pior vício. Nós não vamos conseguir combater os nossos vícios se nós não cortarmos o mal pela raiz. É o que eles dizem. E cortar o mal pela raiz, atacardes esse mal pela raiz, destruir essa causa, seria o quê? Destruir o nosso egoísmo. Começarmos a olhar à nossa volta e não pensarmos somente em nós, como aconteceu com a história que nós acabamos de contar. Cada um daqueles homens pensando somente em si próprios. E eles continuam, os benfeitores, dizendo ainda a Kardec, esclarecendo, que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. A verdadeira chaga da sociedade ainda se encontra no egoísmo.
Mas Kardec também nos traz mais orientações no Evangelho, no próprio Livro dos Espíritos. Mas quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo. Se nós queremos, e se nós estamos aqui numa segunda-feira à noite, já com esse propósito de sermos pessoas melhores, precisamos trabalhar o egoísmo que todos nós possuímos. Só que uns ainda de uma forma muito exacerbada. Outros já conseguiram lidar melhor e ainda apresentam uma pequena sementinha aí desse egoísmo, mas já não é mais aquela árvore frondosa. Então precisamos extirpar do nosso coração todo sentimento de egoísmo. E os benfeitores dizem, porque é incompatível o egoísmo, ele é incompatível com a justiça, é incompatível com o amor, é incompatível com a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Se eu quero fazer a minha reforma íntima, se eu quero deixar para trás o homem velho e nos tornarmos pessoas melhores, combater o mal pela raiz, como dizem os benfeitores, atacando de frente o egoísmo. No capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, tem um texto falando sobre o egoísmo, uma mensagem. E essa mensagem ela foi dada em Paris em 1861. E quem é que assina essa mensagem? Será que alguém vai lembrar quem assina essa mensagem? O egoísmo, o capítulo 11, item 11 de O Evangelho. Quem assina essa mensagem é Emmanuel, o nosso querido benfeitor, que orientou o nosso venerável Francisco Cândido Xavier. Emmanuel traz uma mensagem falando sobre o egoísmo. E ele vem dizendo, o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo, é a nós que nos professamos espíritas, que cabe a tarefa de fazê-la, elevar-se na hierarquia dos mundos. Olha o que Emmanuel coloca de responsabilidade para nós. Ele diz que compete ao Espiritismo, o Espiritismo somos nós. Compete fazer com que o planeta Terra se eleve na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Entendendo bem, quando Emmanuel fala dirigir suas armas, é uma figura de linguagem. Ele diz dirigir o nosso empenho, a nossa determinação, a nossa força, a nossa coragem. Não vamos pensar que é sair por aí agredindo as pessoas que não professam a forma de pensar que nós já conseguimos ter essa claridade. E ele diz, digo coragem, porque esta é a qualidade mais necessária. Imagine para que Emmanuel diz que a coragem é uma qualidade mais necessária para enfrentar os outros, para dialogar, para poder convencer o outro desse propósito? Não. Emmanuel diz, é necessária a qualidade, ou melhor, a coragem, que é essa qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo, do que para vencer aos outros. A gente, em geral, a gente quer consertar o mundo e esquecemos de nós. Jesus fala isso muito bem quando ele fala do argueiro no olho. A gente se preocupa com o cisquinho que está no olho do outro e esquecemos que tem um pedaço de madeira dentro do nosso. E ele diz
Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro, egoísmo, é um monstro, Emmanuel diz, é um monstro devorador de todas as inteligências. E diz mais, ele diz, o egoísmo, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade. E por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens, nós observamos na história que nós relatamos, pelo egoísmo, aqueles homens negaram a caridade ao não querer doar a sua madeira para aquela fogueira. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque enquanto Jesus vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Disse mesmo aos judeus: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra, Emmanuel diz lepra, do coração humano. A lepra, a hanseníase, ele diz, é uma lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. Emmanuel diz, em função do egoísmo, em função dessa invasão, dessa lepra, dessa doença que corrói, que consome, porque a lepra, ela corrói a pessoa. É que o cristianismo ainda não teve condições de cumprir a sua missão. E Emmanuel nos convoca, ele nos faz uma convocação, ele diz, e é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, que cabe a tarefa e o dever de extirpar esse mal. Os benfeitores amigos já haviam dito em O Livro dos Espíritos, na questão 913, dessa necessidade. E o Espírito Emmanuel, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11, ele reforça os que os espíritos superiores já haviam orientado, dizendo: cabe a nós, espíritas, a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhes entravam. Eu vou voltar só um pedacinho, que deu um probleminha aqui na gravação. O cartão de memória está cheio. Não vamos poder gravar. Então, voltando aqui, que eu perdi um pouquinho do raciocínio. Emmanuel diz: cabe a nós, apóstolos, novos apóstolos da fé, o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos. E para isso é necessário, primeiro, expulsá-lo de vosso coração, nos diz Emmanuel. Queridos amigos, vamos aquecer o coração com o sentimento de fraternidade e solidariedade nesse novo ano que se inicia. Que Jesus, no seu amor infinito,
possa estar presente no lar de cada um de vocês, presente no coração de cada um de vocês. Paz a todos. Que Jesus nos abençoe. E nós vamos passar agora para a nossa segunda parte do nosso trabalho da noite de hoje, que é a nossa vibração, o nosso agradecimento, o passe espiritual à distância. Aqueles que porventura ainda não colocaram o seu copinho de água ou a sua garrafinha, corram lá, ainda dá tempo. E enquanto isso, nós aproveitamos para saudar todos os amigos que estão aqui conosco. Alguns foram chegando, eu não estou conseguindo visualizar o nome de todos, mas sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados, com muito carinho. Aqui no Instagram estou vendo a Rose, muito bom, Rose, você aqui conosco. A outra aqui, não consegui entender o nome, mas aproveitando para lembrar, Claudiana, que bom, Claudiana, amanhã nós temos o nosso estudo do Evangelho, terça-feira, às 20 horas, o nosso estudo do Evangelho, e logo a seguir o estudo do Evangelho é de 8 às 8h30 da noite. E depois, à distância, nós temos a nossa reunião de tratamento, é a nossa reunião de irradiação e vibração. Então, quem desejar ser tratado, enviar o seu nome para a reunião de irradiação, essa reunião ela serve tanto para os tratamentos físicos, mentais, emocionais, espirituais, obsessivos, serve para tudo. Quem desejar ser assistido, inclusive também para os irmãos desencarnados, envie para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que é o 1999-341-6316, nome completo e endereço para a reunião, e nós enviaremos todas as orientações. O DDD é 19 e o WhatsApp é 99341-6316. Com muito carinho, os amigos que nos acompanham, mandando mensagens tão carinhosas que a gente só pode, com muita gratidão no nosso coração, dizer muito, muito obrigada a cada um que nos manda mensagem. Com muita alegria nós recebemos esse carinho todo de vocês. Então vamos agora fazer nosso agradecimento e vamos também receber o nosso passe à distância. Para aqueles que agora sentem a necessidade de receber, abram seus corações, permitam que os emissários do bem possam auxiliá-los nas suas necessidades. Mas para aqueles que sentem que têm condições de doar, vamos nos unir aos trabalhadores do Cristo, criando essa grande rede de amor, de fraternidade, de esperança, oferecendo os nossos melhores pensamentos e sentimentos, oferecendo do nosso magnetismo, para que os benfeitores amigos possam manipular, possam transubstanciar nos tratamentos devidos e na cura permitida pelo nosso Pai. Senhor Jesus, benfeitores amigos, gratos somos pela bênção da vida, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, e em Teu nome, junto à equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, e toda essa falange de luz de trabalhadores anônimos, que estão sempre apostos para nos auxiliar, nós vamos oferecendo os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício de toda a humanidade. Nós vamos agora visualizando todo o nosso planeta sendo envolvido por essa energia de paz e de amor. Uma luz intensa percorre todo o nosso globo, visita todas as nações,
E nós pedimos a Ismael, governador espiritual do nosso Brasil, que volte os seus olhos amorosos e permita com que a sua equipe de trabalhadores possa agora percorrer cada estado da nossa nação, envolvendo cada cidade, cada bairro, cada rua, cada lar, envolvendo cada família, levando a harmonia familiar para todos os lares, pacificando os corações, harmonizando, despertando o sentimento do perdão, porque precisamos aprender a perdoar, precisamos exercitar o perdão, a tolerância, a fraternidade. E nós vamos vibrando muito amor, muita paz. E esses trabalhadores, em nome do Cristo, vão agora percorrendo os leitos dos hospitais, os lares, os asilos, orfanatos, penitenciários, as ruas, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, as nossas vibrações unidas a esses emissários do bem vão aliviando, vão consolando, vão despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. E nós vamos vibrando, e os trabalhadores, em nome do Cristo, vão auxiliando a esses irmãos. E outras equipes se juntam a nós, e nós vamos oferecendo do nosso magnetismo para a magnetização das águas, do soro, do oxigênio, das aparelhagens cirúrgicas, dos instrumentos hospitalares, dos aparelhos respiradores, das alimentações. E nós vamos juntos com esses emissários do bem, potencializando os efeitos de cura. E ao mesmo tempo retirando todas as contraindicações. E esses trabalhadores vão dando continuidade a esse trabalho. E nós agora vamos dirigindo os nossos pensamentos aos nossos próprios lares. E os emissários do bem, que agora em nosso lar se encontram, vão acompanhando os nossos pensamentos. E nós vamos dirigindo os nossos pensamentos aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, ambientes de trabalhos, de estudos. Aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, que ainda não conhece a mensagem do Cristo. E esses trabalhadores, em nome do Cristo, vão oferecendo o melhor. E nós daremos um tempo para podermos dirigir os nossos pedidos para esses irmãos que, em nome de Jesus, acorrem ao nosso chamado. E entregando a continuidade desse trabalho a esses benfeitores amigos, nós convidamos a todos agora
para recebermos o passe magnético espiritual. Essa energia de cura que nos é oferecida em nome do Cristo, pelos benfeitores que agora ao nosso lado impõem suas mãos amorosas sobre nós. E nós vamos sentindo uma chuva suave, em forma de pétalas perfumadas e curativas, sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. E essa energia de cura suavemente vai penetrando através do centro coronário e vai percorrendo cada centro vital, até o centro plantar. Mas essa energia se expande além do corpo perispiritual. E nós vamos sentindo agora essa energia trabalhando célula a célula, molécula a molécula do nosso corpo físico. E nós vamos sentindo a cura plena sendo realizada. Mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. E o amor de Jesus vai sendo trabalhado em nossas vidas. E nós vamos sentindo toda essa proteção divina que esses benfeitores vão nos oferecendo. E nós daremos um tempo para podermos louvar, agradecer, mas também podermos pedir. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a cada emissário do bem por tudo que foi realizado. Agradecendo aos nossos anjos guardiães, aos espíritos protetores que estão sempre a postos nos auxiliando. Agradecendo a Jesus e a Deus nosso Pai. E permitindo a Jesus, permita, Senhor, com que a paz deste momento permaneça em nosso lar, em nossos corações, durante todo o transcorrer desta semana. Conduza-nos, Senhor, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Com muita gratidão, nós convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente em nossos lares. E só podemos dizer, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que nós recebemos nesta noite. Muito obrigada a cada benfeitor amigo. Queridos amigos que compartilham conosco desse encontro, desse banquete de luz. Todas as segundas-feiras, os benfeitores amigos da nossa Casa Espírita, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, essa falange de luz, está sempre a postos para nos auxiliar. Mandando um abraço aqui para Maria Dolores, Maria Aparecida, para o José Roberto, Alice e tantos queridos amigos. Alguns eu não consegui visualizar, mas aproveitando, não podemos nos despedir, não vão embora enquanto eu não dei o recadinho final. Olá, Inês, o nosso recadinho final. Amanhã, às 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho e 8h30 da noite nós temos a nossa reunião de tratamento.
O nosso WhatsApp, 1999-341-6316. Quem desejar o tratamento, encaminhe nome completo e endereço para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Olha lá, Alice. É o 1999-341-6316. Mas o nosso convite final é: aqueles que porventura ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Entre lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, deem um joinha. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. E podemos mesmo. Esse ano de 2021 precisamos estar cada vez mais juntos, compartilhando essa sementinha de luz. O nosso canal tem cerca de 500 vídeos já postados, cursos, palestras. Vale a pena entrar e conhecer. Um abraço para todos que estão chegando, que estão se despedindo. Luísa, Leondino, Arnaldo, a Eudócia. Paz, 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 paz no coração de cada um de vocês e aguardamos vocês amanhã e aproveitem para convidar outros também para esse momento de fortalecimento espiritual para as nossas vidas. Um beijo, foi muito bom estarmos juntos, paz a todos, até amanhã, com as bênçãos de Deus.